Olá, seja muito bem-vindo ao dia 107 de 365 lendo a Bíblia. Estamos agora, então, nos reis que vieram depois de Salomão. E só foi ladeira abaixo. Ai, Senhor, estamos lendo o livro de 1 Reis. Estamos nos capítulos 12, 13 e 14. Então, assim, primeiro rei foi Saul, segundo foi Davi, depois Salomão e depois só ladeira abaixo. Por quê? Porque no final de sua vida, Salomão se desviou completamente dos caminhos do Senhor, fez o que era abominável para Deus, e aí ficou para o seu filho pagar a dívida. Por quê? Porque ele era uma pessoa muito ruim também, muito ruim. Só que aqui o que eu vou compartilhar com vocês hoje está no capítulo 12, eu quero falar sobre conselhos. Quem você tem ouvido para te dar conselhos? Nós vemos que é muito comum, né? A igreja onde eu congrego, ela tem um conselho. A igreja, o pastor, ele não toma nenhuma decisão, tudo passa pelo conselho. Então, o conselho é um grupo de pessoas que tem, sim, ideias divergentes, têm opiniões divergentes, mas eles têm que chegar num comum acordo, pensando no que é melhor para o futuro. No meu caso da igreja, mas o rei tem conselheiros, o governo tem conselheiros. Então, a nossa vida é feita assim. Ninguém faz nada sozinho. E se você quiser fazer sozinho, também já sabe, né? Ladeira abaixo, porque porque não foi esse o desenho que Deus deixou para nós, né? Precisamos uns dos outros. Mas você tem que ter filtro. Quem que você tem ouvido? Então, no capítulo 12, nós lemos: Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo e ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão para lhe dizer: o seu pai, ou seja, Salomão, nos impôs um pesado jugo. Alivia a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Roboão respondeu: vão embora e voltem daqui a 3 dias. Muito bem, tem coisas que você não tem que responder na hora. Tem coisas que é melhor você esperar um tempo para responder. E o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles disseram: se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e o servir, e em resposta falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Então, pontuando aqui o verso 7. Se o Senhor se tornar servo deste povo. Então, gente, esta daqui é uma coisa linda sobre liderança, que nenhum curso de liderança fala, pelo menos de todos os cursos que eu já fiz, de todos os livros de liderança que eu já li, só existe um livro que ensina a perfeita liderança, que é a Bíblia. Qual que é o dever do líder? Servir. Se você ocupa um lugar de liderança na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, saiba que o trabalho do líder é servir o próximo. Como que ele serve? Ele serve com a sua paciência, com seus dons, com seus talentos, com o seu tempo, com o seu ouvido, com o seu ombro. Ou seja, liderar é servir. E aqui os anciãos falam: olha, se você servir e der a eles falar boas palavras, eles vão ficar com vocês para sempre. Eles se tornarão seus servos. Essa é a beleza do serviço. Você serve e é servido. Mas, verso 8, mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam, ou seja, um povo sem juízo. Ele perguntou: o que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que o meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam: diga o seguinte a este povo:
que se queixa do passado do jugo que seu pai lhe impôs e que impede para que lhe seja aliviado, diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim, se meu pai lhe impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Gente, o conselho que brotou direto das profundezas do inferno. Então, assim, dependendo de quem você está pedindo conselho, perceba a vida dessa pessoa, a maturidade que essa pessoa tem para te dar um conselho. Não estou falando de idade. Às vezes, você tem 30 anos e você tem uma maturidade emocional de uma pessoa que tem 40 anos não tem ainda, ou 50 ou 60. Então, conselho, você tem que levar em consideração como essa pessoa resolve os problemas dela, como é a maturidade emocional e intelectual dessa pessoa, como que essa pessoa se comporta. Mas não, o Roboão ele foi pedir conselho para a galera que cresceu com ele, ou seja, que tinha a mesma mentalidade com ele. Quando fala assim, esses jovens cresceram juntos, quer dizer que esses jovens eles só replicaram para Roboão o que Roboão já queria fazer. Por quê? Porque Roboão não tinha juízo. Por isso que ele foi pedir conselho, que ele olhou aquela situação e falou assim, eu não sei lidar com essa situação. Só que ele pediu para os anciãos que aconselhavam seu pai Salomão, ou seja, até mesmo Salomão, sendo um homem sábio, tinha conselheiros. O que você quer fazer da tua vida sem conselheiros? Me fala. Tá? Já começa por aí. Então, se os homens, os conselheiros, aconselhavam Salomão, que era sábio, ele preferiu ouvir aqueles que não tinham maturidade, que não tinham entendimento, que não tinham vivência. Os anciãos que aconselhavam Salomão, eles tinham vivência, eles tinham maturidade, eles sabiam o que era reino, eles sabiam o que era uma guerra entre povos, entre nações. Eles sabiam do que eles estavam falando. Esses jovens não tinham passado por nada. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que durante o reinado de Salomão não houve guerra. Ele viveu em paz. A guerra começou no final da vida dele. Então esses jovens que cresceram com Roboão, eles não testemunharam guerras. Por isso que os anciãos falaram assim, olha, é melhor, porque eu já presenciei guerras. E você não quer passar por isso. É melhor ter um povo amigo do que um povo inimigo. Só que ele vai se aconselhar com esse jovem sem juízo que dá isso. E ele, então no verso 12 diz, no terceiro dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei lhes havia ordenado, dizendo que voltassem 3 dias. O rei deu uma resposta dura ao povo, porque havia desprezado o conselho dos anciãos. Preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo, meu pai lhe impôs um pesado jugo, mas eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, e eu vou castigá-los com escorpiões. Qual foi o resultado disso? Jeroboão se rebela, verso 16. Quando todo Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo, que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As suas tendas, ó Israel, cuide agora de sua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que moravam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adonirão, superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Porém todo Israel o apedrejou e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Quando todo Israel, dia de hoje, tá gente, o dia que foi escrito este livro de 1 Reis. Quando todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, a não ser a tribo de Judá. E aqui nós temos uma separação do povo de Israel. Apenas uma tribo seguiu Davi, teve Roboão como seu rei, a raiz de Davi, lembra?
Deus prometeu a Davi que sempre teria um descendente dele no trono. Por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá, porque foi Judá que permaneceu debaixo ali do reinado de Davi, raiz de Davi. E aí tem a cisão. Então as outras 10 tribos, né, que aqui no capítulo 12 continua falando, então Israel se dividiu. Judá, uma tribo, ficou debaixo do reinado de Davi, da casa de Davi, e as outras tribos, elas ficaram debaixo de outros reis. Então teve essa divisão aqui dos povos por causa da imaturidade de um rei, por causa da falta de sabedoria de um rei. Porque Salomão tinha sabedoria só para ele, né? Não ensinou seus filhos a terem o quê? O temor do Senhor. Tudo isso aconteceu porque Salomão perdeu o temor do Senhor e porque Roboão não tinha ideia do que era o temor do Senhor. Então, cuidado com quem você pede conselhos. Porque dependendo para quem você está pedindo seus conselhos, é por isso que a sua casa está dividida. É por isso que tem guerras dentro da sua casa. Porque você tem se aconselhado com pessoas que não têm maturidade, não têm condições, não têm sabedoria de te aconselhar. Quer conselho sobre casamento? Procure uma pessoa que está casada há muitos anos, que aprendeu a pedir perdão, que aprendeu a abrir mão, que aprendeu a se reconciliar, a buscar no Senhor de fato a resolução dos seus problemas. Se você está com problema no seu casamento, não procure uma pessoa que acabou de casar. Ele pode ser pastor que acabou de casar. Acabou de casar, ele não tem vivência, não tem maturidade, ele tem a teoria, mas ele não tem a prática. Dê preferência para aqueles casais que têm a prática, que têm a vivência, que pagou o preço da renúncia dos seus próprios desejos. Se você está na área profissional, procure aquele profissional que há anos trabalha com isso, que ganhou e que perdeu durante a sua jornada. Eu te digo, uma pessoa que só ganha, eu acho difícil. Eu acho difícil. É impossível você aprender a andar sem antes não aprender a cair. Uma criança, ela cai e levanta e continua andando. Ela cai, levanta e continua andando até o dia que ela não cai mais. Ela aprendeu a se equilibrar. Busque conselhos com quem tem vivência, com quem aprendeu, com quem testemunhou guerras, com quem sobreviveu guerras na área profissional, na área emocional, na área espiritual, na área familiar. Essas pessoas têm alguma coisa para te acrescentar. Não busque conselho com pessoas que só aprendem lendo livro, só sabem na teoria, não sabem na prática. Amém? Para que a sua casa não seja dividida. Pai, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te pedimos, coloca as pessoas certas nos nossos caminhos para nos aconselhar, para nos manter, ó Pai, no lugar que o Senhor tem para nós. Ó Senhor, acrescente a nossa vida, as nossas amizades, pessoas boas que vêm nos aconselhar, que vêm nos manter no temor do Senhor. E mantém, Senhor, longe de nós, longe das nossas casas, esses conselheiros inúteis que nos levam para a destruição. Te pedimos, Paizinho, nos conecta com pessoas relevantes no teu reino para fazer a tua obra. Em nome de Jesus. Amém.